Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o reverendo Waldinei Ferreira, que lançou um movimento pela sua igreja a favor de uma reforma de valores, uma reforma política, com inclusão da maioria silenciosa do povo brasileiro, nessa mudança de perfil da política brasileira. Como eu faço em todos os programas, eu trago um livro ao nosso convidado. O livro que eu vou entregar está vinculado à reforma política. Eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos e, no fim do ano passado, nós editamos esse livro, Parlamentarismo, Realidade e Utopia, com diversos autores, inclusive o relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral, historiadores, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros de São Paulo, enfim, membros do Tribunal de Contas, deputados, senadores, analisando o parlamentarismo que nos 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos é um sistema presidencial. Então, eu lhe ofereço o livro, muito obrigado, entende, que também está vinculado ao movimento político. Excelente. Eu quero também entregar para o senhor, em nome do nosso movimento Reforma Brasil, um manifesto que nós lançamos no dia 31 e quero passar também às suas mãos uma edição comemorativa da nossa revista Visão, essa dedicada a reflexões sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Excelente. Agradeço muito. Vamos agora falar, reverendo, sobre os 7 pontos da reforma. Se o senhor puder fazer um resumo para os nossos telespectadores, o que os senhores pretendem com esses 7 pontos? Em primeiro lugar, doutor Ives, dizer que os 7 pontos eles não são pontos, não são exclusivos. Nós entendemos que outras questões serão levantadas certamente à medida que o debate seja feito e que haja aprofundamento. Mas são aquelas questões que me parece são consensuais e são gritantes hoje e toda a população se sente incomodada com essas questões. O fim do foro privilegiado, que está, inclusive, sendo discutido nesta semana no Supremo Tribunal. Na Câmara também. Na Câmara também, né? Na Câmara foi aprovado no Senado, mas na comissão. A coisa está ainda quieta lá, né? Precisa ser retomada. Um ponto que me parece polêmico, que é o fim das reeleições sem limites no Legislativo, né? Nós entendemos que deva haver um limite para que haja uma renovação e que uma pessoa não entre na Câmara com 20 e poucos anos e esteja lá com mais de 70 anos com mandatos sucessivos, né? Isso não parece saudável para uma democracia que precisa de renovação. O Parlamento Europeu, que todos os países são representados, ninguém pode ter mais do que uma reeleição. Sim, Os deputados do Parlamento Europeu podem ter uma reeleição. Isso parece de bom senso, né? Ou seja, que a pessoa não faça disso uma profissão e se desligue da sociedade, se desligue do exercício da sua profissão, né? do ganho normal da vida como todo cidadão. O fim das emendas legislativas no orçamento da União. Para piorar, agora elas se tornaram impositivas, né? Cada deputado tem em torno, se não me falha a memória, de 15 milhões para dispor no orçamento da União. Em obras que a gente não pode dizer que todas estão ligadas à corrupção, mas muitas estão ligadas, ou ligadas a currais eleitorais, né? Que são feitas obras que muitas vezes são desnecessárias. A criação do voto distrital, já falamos um pouco sobre isso, a racionalização do tamanho e da proporcionalidade dos custos da representação política em todas as esferas. Acho que isso é crucial, o custo da representação política, toda a estrutura que os políticos dispõem é algo que foge da realidade brasileira e precisa ser revisado. A redução da influência do dinheiro, que é todo esse escândalo e toda Lava Jato tem mostrado isso, né? Agora, essa semana, os fatos no Rio de Janeiro também mostram a necessidade de se avançar nessa área. E um último ponto que sai um pouco da
reforma política em si, já toca na esfera do judiciário, que é o aprimoramento dos mecanismos de nomeação e aprovação para os tribunais, né? Nós citamos aqui como ilustração o Supremo, o TSE e os tribunais de contas da União, estados e municípios, que têm se tornado, principalmente estes últimos, né, um cenário de escândalos, porque são políticos que acabam sendo indicados para fiscalizar políticos também, né, e acabam não cumprindo, obviamente, o seu dever. Aliás, é interessante, reverendo, porque fim de foro privilegiado tinha um sentido quando eles criaram. O sentido não era proteger o representante, mas proteger o eleitor. Se o eleitor elege alguém com 100 mil votos, 200 mil votos, um juiz de primeira instância, recém-concursado, poder afastar, mandar prender, entende? Ele não está atingindo só o representante, estaria atingindo todos os eleitores. Agora, a extensão do foro privilegiado, vamos ver, e o Supremo está discutindo agora reduzir exclusivamente para aspectos referentes ao próprio mandato. Exato. E não a extensão que tinham dado para qualquer tipo de crime, qualquer tipo de... isso nós já falamos sobre o problema das reeleições. Agora, as emendas descompassam qualquer projeto de orçamento. Não tem sentido a nossa Constituição, esses comentários, esses livros azuis aí, esses 15 comentários que eu e o Celso Matos fizemos de toda a Constituição brasileira. Não tem o menor sentido a proposta orçamentária ter que ser feita necessariamente pelo Executivo. Por que o Constituinte colocou? Para exatamente o Executivo é que tem a visão daquilo que ele vai administrar, dos custos que tem, conhece a máquina inteira. Então a iniciativa só pode ser do Poder Executivo, e daí eles vão colocando tudo o que bem entende, o que vale dizer. É um princípio que é anulado imediatamente, então isso que os senhores estão colocando é respeitar aquilo que é a origem da Constituinte, que a iniciativa é do Executivo, e ele sabe o que é que está precisando, se os vão apresentando emendas impositivas, o que vale dizer é o Executivo que está submetendo ao Legislativo uma matéria que é exclusivamente do Executivo. Acho que é um ponto extremamente importante que o telespectador tem que... A racionalização dos custos de representação política é outro aspecto monumental. Hoje se tem não só o custo burocrático do Brasil, que é o maior dos países conhecidos, e a própria publicação recente do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, melhor dizendo, de que o maior diferencial entre o que se paga ao administrador, ao burocrata, e o que se paga, entende, ao setor privado para funções semelhantes é no Brasil. Diferencial de 67%, entre 53 países examinados, o que não é possível. Acho que é uma proposta extremamente importante do o reverendo apresenta. No financiamento de campanha, eu pessoalmente sou contrário ao financiamento público de campanha. Eu acho que tem que se fiscalizar muito bem, porque eu não entendo que um país que não tem saúde, não tem educação, tirar 3 bilhões e 800 e colocar para alavancar carreiras políticas, reverendo. Isso é um problema muito sério. Nesse aspecto, doutor Iris, uma outra questão levantada por um movimento similar ao nosso, o movimento Transparência Partidária, chama a atenção para o fato de que os partidos, a prestação de contas do dinheiro público que os partidos recebem é feita ainda em papel, feita por amostragem, e os partidos receberam de 2013 a 2015 quase 2 bilhões de dinheiro público, com dinheiro faltando para a educação, para a saúde, para a segurança, e sem prestação de contas. Há partidos que gastaram 400 milhões na reforma de uma sede. Agora, isto até 2015. O que foi aprovado agora na reforma é 3 bilhões e 800 para financiar campanhas. Só para a campanha. Que é muito além do fundo, reverendo.
Quer dizer, isso é assintoso. Mas o fundo partidário ele precisa ter prestação de contas Claro, hoje com a internet, com os mecanismos modernos e uma fiscalização que é feita por amostragem. Foto de recibo, se aceita foto de recibo como prestação de contas. Em pleno século XXI, esse tipo de cobertura para os partidos não tem o menor sentido. E em relação ao último ponto, eu estou plenamente de acordo. Eu propus, durante a Constituinte, que eu participei de audiências públicas, uma proposta que foi rejeitada até pelo Sidney, pelo Bernardo Cabral e tal. A minha proposta era muito simples. O Conselho Federal da Ordem apresenta 6 nomes. O Conselho do Ministério Público apresenta 6 nomes. Os tribunais superiores apresentam 6 nomes, 2 cada um. Então, o presidente vai receber 18 nomes indicados pelos operadores de direito nas 3 áreas, Ministério Público, Advocacia e Poder Judiciário, pelos seus órgãos maiores. E não vai escolher o que bem entender, não um amigo do rei, para pelo menos ter um caminhamento daquilo que seria. Mas aquilo, na época, não, o Brasil sempre foi assim, desde o tempo da promulgação da República, nós estamos vivendo esse drama. Mas são 7 pontos, senhores telespectadores, que apresenta o reverendo, extremamente relevantes. E eu estou de acordo com 7. Que bom. Nós estamos terminando o programa. Se o senhor quiser fazer as últimas considerações. Eu quero novamente agradecer a honra de estar aqui e conversar com o senhor sobre esses 7 pontos e suas manifestações são importantíssimas para nós, né? Nossa intenção de aprofundamento agora na sequência do próximo ano e nós gostaríamos de no próximo ano trazer cada um dos candidatos à presidência da República para que eles se manifestem a respeito do que está sendo proposto, porque nós entendemos que o próximo presidente será eleito dentro dessas regras e com essa composição do Congresso que é deplorável. E a população precisa saber que reforma política o próximo presidente tem em mente, com que ele estará comprometido. Nós entendemos que isso é fundamental. Se um presidente for eleito assumindo compromissos com essa reforma política, ele terá o apoio da população para, no início do seu governo, propor uma reforma com esse alcance e abrangendo questões que realmente são importantes para o país. Não é? É isso que nós desejamos e estamos convidando as igrejas cristãs, instituições da sociedade, pessoas, para somarem forças conosco e nos ajudarem nessa empreitada. Agradeço muito, reverendo. São 7 pontos extremamente importantes e realmente temos que fazer com que os candidatos se comprometam. E não fiquemos com a tristeza daquilo que meu querido amigo Roberto Campos, tivemos 4 livros, escrevemos 4 livros juntos, e o primeiro, meu livro sobre economia, foi prefaciado por ele em 1971, Roberto Campos, que dizia: na política brasileira, as promessas dos políticos comprometem apenas aquelas pessoas que os ouvem. Nós temos que fazer com que os políticos estejam comprometidos com as promessas e com o programa. Muito obrigado, reverendo. Senhores telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.